E está começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E isso é muito solene, viu? Ter um encontro com a Palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Aliás, tudo que fazemos aqui na Rede Novo Tempo é levar você até a Palavra de Deus. Sou o pastor Ronaldo de Oliveira, eu faço o programa Reavivados por Sua Palavra todos os dias às 6 da manhã, aqui na sua TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Ele repete às 11h30 da noite e às 3 da madrugada. E também estamos no YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT. Estude a palavra todos os dias e saia para ser Jesus para as pessoas. Hoje nós vamos abordar o tema que está no capítulo 5 de Marcos. Sabe, esse tema para alguns assim cria um desconforto, vai falar sobre um endemoniado, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre uma porção de coisas bem interessantes e diferentes. Por que que Jesus entra pela cidade, pelo cemitério, em vez de entrar pelo porto? Que pergunta, não é? Que a gente vai responder também. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um propósito. Jesus sempre vai buscar o perdido onde ele estiver. Então, nós vamos estudar esse tema hoje, aqui no seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Já estamos de volta e vamos estudar a Palavra de Deus daqui a pouquinho, capítulo 5 de Marcos. Mas antes, eu quero lhe apresentar essa revista. Talvez você até já tenha visto a revista Esperança Novo Tempo, mais de 40 temas bem variados, bem bacanas, casamento, relacionamentos, o aspecto da psique, os sentimentos, finanças e a palavra, tudo na base da palavra de Deus, que esse é o nosso grande objetivo. Mas olha o título dessa revista aqui, Céu ou Inferno. Olha, aqui é salvo ou perdido, né? Essa é a ideia de você ficar chocado, né? Céu ou inferno? E o que é inferno? Aqui nas primeiras lições já estará mostrando aqui o que é o inferno. Vai falar sobre o pecado, aliás, na segunda lição vai falar que é sobre o inferno. Que lugar é o inferno? Ele existe agora? Tem gente lá queimando e tal? A Bíblia vai te contar uma outra história, tá? Vai falar sobre a fé, salvação, o evangelho eterno, temas assim muito lindos. O poder do mal não vai ser vitorioso, não vai ser vitorioso. Então peça essa revista pelo WhatsApp 12 982 44 4449 ou pelo telefone 12 21 27 31 21 ou pelo site, aí você pode inclusive pedir a revista virtual, é novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Não deixe de pedir a sua revista, fale para os amigos também, passe o telefone para eles, para que eles façam um pedido, vão aprender muito mais sobre o céu, essa esperança maravilhosa de Deus, e sobre o inferno, que vai ser alguma coisa que vai acontecer lá na frente, por pouco tempo, não é pela eternidade, mas eu deixo para você descobrir tudo isso na revista Céu ou Inferno, tá bom? Antes de abrir, a Bíblia já está aberta aqui, mas antes de estudá-la, nós vamos fazer uma prece. Se você tem algum pedido especial, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos. Pai bondoso, querido Deus, amado Salvador, nós temos a certeza de que esta oração está sendo ouvida. O Senhor ouve todas as orações. O Senhor ouve todos os corações, os lamentos dos corações entristecidos e os louvores também daqueles que estão felizes. Então, nessa certeza absoluta, nós queremos colocar os nossos pedidos de oração nas Tuas mãos e queremos que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual para descobrirmos qual é a Tua vontade sobre os mesmos. Nem sempre aquilo que estamos pedindo será bom para a gente, mas o Senhor nos dê essa capacidade de enxergarmos essas coisas bem detalhadamente. Vamos estudar a Tua Palavra hoje, mais uma vez, capítulo 5 de Marcos, que as lições aqui possam nos acompanhar na vida
e que possamos ter transformação vinda da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos aqui estudar o capítulo 5, é um capítulo interessante, eu vou dar um contexto. Jesus ensinou seus discípulos com várias parábolas, ele sai daquele lugar, atravessa o mar, para ir até a região de Gadara. A região de Gadara era uma região maldita. O que quer dizer isso daí? Havia alguns lugares que o judeu considerava uma região maldita. Por exemplo, só aqui nós vamos ver porcos. Judeus e porcos não andavam juntos, não é? O Monte Tabor também, que era reconhecido como um local maldito, porque ali o Baal e os Baalins, Astarote e outros eram adorados. Havia relações íntimas com os sacerdotes ali, e leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, né? Então havia alguns lugares que o judeu não gostava de colocar o pé, porque eram lugares imundos, eram lugares que não eram puros, tá? E esse era um desses lugares. Jesus aí, da metade do seu ministério para frente, começa a levar os seus discípulos para alguns desses lugares, para mostrar para eles o que é que as pessoas acreditavam, como as pessoas viviam, porque eles estavam numa redoma ainda, e era justo estar, porque Jesus que veio para os seus, né, primeiramente, e veio para os judeus, para chamar a atenção dos judeus, os judeus não o reconheceram, então o evangelho se espalhou para todos somos filhos de Abraão hoje. Essa é uma frase dura para um israelita ouvir, mas todos somos, mas somos em Cristo, filhos de Abraão. Não é? Houve um enxerto, mas eles não foram expulsos simplesmente. Todo judeu pode ser salvo também, claro, sem dúvida nenhuma. Mas então esse era o contexto. E Jesus leva os seus discípulos, passa por uma tormenta no mar, ao atravessar o mar, passa por uma tormenta tremenda aqui, você pode ver isso no capítulo anterior, o verso, deixa eu ver aqui, verso 35, Jesus acalma a tempestade, não é? Ele acalma a tempestade, aqui nessa câmera. E já foi um momento bastante drástico, né? Passa uma tempestade, tudo se acalma. Eles não entram pelo porto da cidade, eles entram pelo cemitério. Por quê? A resposta a essa pergunta, por que ele entra pelo cemitério e não pelo lugar mais importante da cidade, onde tinha mais gente, é porque alguém precisava dele. Olha só como Jesus é. Ele vai onde as pessoas precisam dele. Quem precisa de Deus? Todos nós. Alguém diz assim, eu não preciso. Eu conversando com alguém outro dia, disse, não precisa orar por mim, não. Eu vou incomodar a Deus com os meus pedidos, tem tanta gente precisando mais do que eu, né? Mas Deus se importa com os seus pedidos. Ele não é humano para estar embaraçado com a humanidade. Ele esteve embaraçado com a humanidade. Quando ele estava em Jerusalém, ele não podia estar em Jericó. Quando ele estava em Jericó, ele não podia estar em Nazaré. Ele estava num lugar só. Mas ele perdeu isso. Hoje ele pode estar em todos os lugares, nos corações que querem, ou no coração que deseja. Então Jesus vai onde as pessoas precisam. Está precisando? Jesus está aí, batendo a porta. Ele vai pelo cemitério porque ali havia alguém que precisava dele, era um jovem. A Bíblia fala nessa expressão jovem, não sei que idade ele tinha, 30 anos, 20 anos, 18 anos, 10 anos, não sei. Mas era alguém vivido, não podia ser muito novo. Mas esse camarada estava enfrentando os piores momentos da vida. Sabe quando fazer um pacto com o diabo parece uma coisa simples? Né? Há pessoas que fazem isso claramente, há outras que fazem subliminarmente. Um pacto com o mal. Fazem para conseguir alguma coisa, eu faço um pacto com o mal. Mas não é assim, olha, o diabo, eu quero... Alguns fazem isso. Mas alguns deixam de estar na presença de Deus para conseguirem as coisas da vida. E basta sair da presença de Deus, que só há duas presenças. Vamos ilustrar assim. Ou estou na presença de Deus, ou não estou. Em cima do muro é não estar na presença de Deus. Você entende isso? Ele está com um pé na igreja e um pé fora. Não, ou eu estou dentro, ou estou fora. E quando eu estou dentro, tudo para mim gira em torno dele. Ou deveria girar em torno dele. Se eu estou com um pé fora e outro dentro, eu estou fora. Você entende isso?
Não tem meio a meio. Meio salvo, meio perdido, ou totalmente salvo ou totalmente perdido. E ele tinha feito pactos, não sei que pactos exatamente, a Bíblia não os menciona, mas ele estava do lado do demônio. E o demônio promete uma porção de coisas para você. Ele diz assim, não, sai à noite aí de sábado, não vai lá para a igreja. Imagina um encontro daquele, vai com seus amigos. Beber só um pouco, mas ninguém consegue beber só um pouco. Sabe, esse negócio de beber social é meio complicado, né? Porque vai mais, aquilo pede, o corpo pede. Mas é só um tapinha aqui no cigarro, é só para você sentir uma alegriazinha. Esse comprimidinho não precisa tomar todo ele não, pega só um pedacinho, você vai se sentir eufórico. Sabe, todas essas coisas vão sendo assim. Você não está traindo sua esposa. Imagina, o que tem jantar com a amiga de trabalho, depois levá-la na casa dela, fica um clima meio assim, sabe? A Bíblia diz que o demônio se apresenta como um anjo de luz. E ele vai bater na porta. Ele vai encontrar uma fresta. Onde tiver uma frestinha, ele vai entrar. Que coisa impressionante, né? E esse camarada aqui da história tinha feito algum pacto com ele. Foi se deixando levar, foi tomando decisões, foi crescendo. Não, eu volto, eu vou. Não. A comunidade não queria mais ter esse rapaz. A comunidade fez de tudo, mas não suportava mais. Ele era tão mau, mas tão mau, tão terrível, que a comunidade disse, não, vamos prendê-lo com correntes. Ele arrebentava as correntes. Vamos mandá-lo para perto do cemitério. Lá não mora ninguém, não vai incomodar ninguém, viva lá. E a Bíblia fala um pouco da situação caótica desse camarada aqui, no capítulo 5. Diz aqui, ao desembarcarem, fala que os discípulos desembarcaram. Ao seu encontro foi um homem possesso de espírito imundo. E agora vai dar a descrição dele. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo ele sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Ora, quem tem poder para quebrar um grilhão? Ferro fundido com elos. Quem tem poder para fazer isso? O diabo tem. Então, muito poder que o diabo dá é dele. Aliás, o poder que o diabo dá é dele. Não é? Ele faz isso. Ele não tem poder de salvar, não tem poder de mudar uma vida, se a vida não quiser ser mudada. Andava sempre, verso 5, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Sabe, é aí que chega alguém que se deixa levar para o mal. Não estou em Deus, eu estou do outro lado, não tem jeito, de mais ou menos. Mas a palavra está no meu coração, a semente está aí, eu acredito que esteja mesmo. Mas se você só toma decisões do outro lado, quem ocupa o primeiro lugar no seu coração não é Deus. Não é verdade? Ou Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração, ou você. E se você ocupa, você permite que o outro lá ocupe também. Então é Deus ou nada. Deus, salvação, ou é céu, ou é salvação, ou é perdição. Ou é céu e inferno, na visão aqui da nossa revista, né? O dia do julgamento, o final de todas as coisas. É isso, não tem saída. Então não adianta você pensar assim, eu sou uma boa pessoa. Antigamente a gente ouvia dizer assim, eu não mato, não bebo, não fumo. Não é? Eu estou bem, eu sou um cristão. Não, é muito mais do que isso. A igreja, a comunidade é para pessoas insatisfeitas com elas mesmas. É para pessoas que querem que o Senhor domine a vida. Ninguém vai, alguns vão, né? Mas ninguém vai conseguir esse objetivo se for assim, eu estou aqui, estou num lugar bom, que bacana, olha, vamos cantar, os anjos estão conosco, que beleza, que maravilha, que coisa gostosa, é muito bom estar aqui, eu me sinto revigorado e tal, e sai, mas Jesus não é o primeiro da vida. Sabe, você vai continuar fazendo tudo o que você fazia e a comunidade, sabe, esse seio de
de irmãos em Cristo Jesus, debaixo do corpo de Cristo, é para pessoas insatisfeitas. E Paulo disse assim, com todas as letras: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Esse é o segredo da vida. Pessoas inconformadas com elas mesmas, que precisam de Jesus. Vamos dar ênfase à palavra precisa? Precisam de Jesus. Não dá para viver sem Ele, Ele é meu ar. Ele é o ar que eu respiro. Tem uma música muito bonita que fala isso. O ar que eu respiro. Ele é o mais importante. Então, esse camarada aqui estava perdido completamente, o demônio dominava sobre ele, e a história vai. Quando Jesus de longe o viu, de longe, está descendo do barco, lá em cima, posso imaginar em cima o cemitério, Jesus sai do barco e ele grita. Mas quem grita aqui? É o rapaz? Não, é o demônio. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, ou do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O demônio ficava desesperado na presença de Jesus. Desesperado, e ele fica hoje também. Jesus não está mais andando entre nós como andou naquele tempo, mas ele pode estar no nosso coração. A musiquinha dos Arautos antiga, né? Quando a tentação bate ao meu coração, eu digo não, não, não. Quem está lá dentro é Jesus, porque eu não consigo vencer a tentação. Eu posso ter até força de vontade, parar de beber, parar de fumar, posso ter força de vontade. Não vou mais falar palavrão, tal, mas tudo que motiva você a ter uma mudança de vida deve vir do coração. E esse camarada começou a gritar, aliás, o demônio que estava nele começou a gritar: Jesus, que tenho contigo, minha hora não é chegada ainda não, ei, deixa eu aqui, me deixe aqui fazer meu trabalho, não me interrompa, porque esse é meu, E a conversa vai, e ele perguntou, Jesus perguntou: qual é o teu nome? Bom, isso porque Jesus dizia, verso 8 que eu pulei aqui: espírito imundo, sai desse homem. Sai desse homem. Era ele, era o espírito imundo que estava falando. E ele diz assim: qual é o teu nome? E esse Legião é meu nome porque somos muitos. Mas por que ele correu na direção de Jesus, esse rapaz? Talvez enxergou nele alguém que poderia ajudá-lo? Ou o próprio demônio quis assustar o grupo que estava ali e correu? Mas certo que Jesus não mudou, não deu um passo para trás. Ele não mostra temor diante do mal, que a luta, até a gente fala muito assim, a luta é entre o bem e o mal. Não, a luta, eu acredito, né? Que a luta não é entre o bem e o mal, não sei o que você pensa. Mas é entre o mal e o bem, é o mal que tem que provar alguma coisa. O bem não precisa provar nada, o bem, basta ao bem continuar sendo o que ele é. É isso. Ao bem eu digo o plano de Deus, o amor, etc. Basta ser o que é. Mas é o mal que tem que tentar derrubar o bem, e é o que o diabo tem feito. E ele vai em quem? Se você tem alguma coisa contra a minha família, contra mim, aliás. Você tem alguma coisa, você não gosta de mim, eu fiz alguma coisa e tal, você guarda aquele rancor e tal. Sabe qual é a melhor maneira de você me ofender? Não é me batendo. É batendo numa das minhas netas. Aí você vai me marcar. É quando você diz assim: eu faço isso por sua causa. Você é o culpado dela estar apanhando, ou sofrendo, ou perseguida, etc. E o diabo faz exatamente isso. Ele não conseguiu com Cristo. Ele vai tentar com os filhos. Vai tentar comigo, com você. Essa é a tentação. Essa é a luta aqui. Vou mostrar a capa aqui de novo. Olha só, essa é a luta. É o diabo falando no seu ouvido, o tempo inteiro. Quem vai ganhar? É o coração alimentado pela palavra de Deus. Mas esse rapaz estava perdido, completamente perdido, mas ele precisava, naquele 1 segundo de lucidez, sabe, ele queria alguma coisa para a vida dele, ele queria alguma coisa melhor. Deus, mesmo que uma pessoa esteja nas mãos do demônio, ela tem minutos de lucidez. Deus dá isso. Isso é assim. Então rogou-lhe encarecidamente o diabo que os não mandasse para fora do país.
Mas ali passava uma manada de porcos e os espíritos imundos rogaram ao Senhor. Quem fala? Os espíritos imundos, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Isso tem um significado muito grande para o israelita, para o judeu. Porcos e demônios combinam bem. Porcos e demônios. O porco é um animal imundo. Sua carne pode ser até saborosa. Mas Deus disse assim: você vai comer o resto. E você vai ser imundo. Ninguém deve comê-lo. Pronto, Deus falou. Os judeus não têm nenhum problema nisso. Quando eles têm qualquer engate, aí eles dizem assim: não, Deus falou. Eu não preciso provar mais nada. A gente precisaria ter essa fé também. Sabe, se Deus falou para não comer, não come. Aí você vai dar: não, mas é que naquela época, mas não sei o que lá, tal. Deus pediu para você ficar firme com seu esposo, sua esposa, até que a morte o separa. Ah, mas é que tem... A gente fica dando... mas um relacionamento abusivo, aí tem outras saídas. Mas sabe, não deu troco, não deu troco, não deu troco, não deu troco, troco, vou trocar tudo. O meu objeto de amor, de adoração, e o que acontece? Aqueles 2.000 porcos recebem o espírito imundo e eles caem na água e morrem afogados. Mas sabe de uma coisa? Um dia um fazendeiro me contou isso. Ele disse assim: pastor, o senhor sabia que porcos sabem nadar? Se eles caírem na água, eles vão lá para o outro lado? E eu não sabia disso. Então, por que eles morreram afogados se eles sabem nadar? Porque o diabo estava neles. O diabo montou uma estratégia. Eu vou para os porcos, afogo os porcos, os porqueiros vêm por aí e vão expulsar Jesus, ganhei a cidade. Olha a ideia. E foi exatamente isso que aconteceu. Os homens vieram da cidade para ver o que tinha acontecido, 2.000 porcos mortos, mas ninguém se interessava mais pelo pobre do rapaz que não conseguia mais nada, estava excluído da sociedade. Não, os porcos! Os porcos! Quantas vezes nós estamos preocupados com os porcos da vida e deixamos as pessoas que são mais importantes, que estão ao nosso redor, vai haver navios, como a gente costumava dizer no passado. Sabe? Sem sentido. Mas eu tenho que me preocupar mais com pessoas. É amar as pessoas e usar as coisas, não amar as coisas e usar as pessoas. Ali estava ele sentado, e a Bíblia diz aqui, verso 15, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quem é que pode mexer com o diabo, tirar esse mal? Ninguém conseguia, eles usaram algemas, eles usaram correntes, eles usaram uma porção de coisas, e o rapaz continuava sendo o que ele era. E o rapaz continuava sendo pernicioso, mau caráter, ele continuava. Mas a mudança não era externa. A mudança deveria ser interna, você entende isso? É o que Cristo quer fazer na sua vida. Mas eles olharam os porcos, perdemos os porcos, vai embora a cidade, aí esse rapaz foi atrás. Jesus desceu, a minha imagem, assim, Jesus já quase entrando no barco, e ele corre atrás: Jesus, posso entrar? Posso acompanhar o Senhor? Porque agora eu sou diferente. Aí Jesus diz: não, puxa, mas Jesus, deixa ele entrar no barco. Jesus: não, fica aí. Qual era a intenção de Cristo? Jesus volta depois de uns 4 meses ali. Presta atenção. Sabe por onde ele entra? Não mais pelo cemitério, ele entra pelo porto. E quando ele entra pelo porto, as pessoas começaram a vê-lo, ver os discípulos. Ele cumprimentou um, falou uma coisinha com o outro ali. Jesus não falava uma frase perdida. Frases que constroem. Frases boas. Frases que tocam. É como o slogan do nosso programa de oração aqui. O seu encontro com a palavra de Deus. Olha, isso é forte. Eu quero ter um encontro com a palavra de Deus. Eu quero saber o que a palavra diz. Mas ele entra não mais pelo cemitério. Porque ali não havia mais nenhuma pessoa que precisava dele. Estavam todos mortos, né? Os melhores vizinhos, né? Estavam todos mortos. Ele entra pelo porto, cheio de gente. E ele começa a soltar uma palavra aqui, outra ali, e o que acontece? O que acontece? Aí começaram a dizer assim: escuta, esse camarada é diferente. Não seria este aquele de quem tem falado o ex-endemoniado? Opa!
Então Jesus deixou o endemoniado, o ex-endemoniado, né? Que estava em juízo perfeito, sentado, vestido. Ele deixou para que ele fosse Jesus para aquelas pessoas. Quem melhor poderia pregar do que ele? Mas espera aí, pastor. Mas ele não sabia nada de Jesus, não sabia. Mas ele não devia saber muita coisa aí das profecias, da Bíblia. Jesus não deixou com ele nenhuma revista, Novo Tempo, Esperança Novo Tempo. Jesus não deixou nada, nenhum panfleto, nenhum compêndio teológico. Como é que ele vai ser um pregador? A gente não entende, né? Sabe o que a gente não entende? Que basta você falar aquilo que você viveu. Basta você contar o que você viu. Basta você contar o que está no seu coração da palavra de Deus. Isso tem uma força tão grande. E a gente às vezes, não, tem que preparar, está certíssimo. Estudar mais cada dia, estudar a palavra de Deus, fazer tudo, isso está certíssimo. Mas a gente não sai porque ainda não tem um diploma de um curso bíblico, a gente não sai porque ainda não fez um curso de discipulado, a gente não sai porque é para sair e ser. Jesus não saía, né, da sua casa e dizia assim, bom, hoje eu vou realizar uns 4 milagres, eu acho que eu vou dar vista para os cegos, Jesus, ele era Jesus por onde andava, ele não era um personagem, ele não era um ator, ele não atuava. Deixa eu ver o que Deus quer de mim. Você diz, sim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ir até lá. Deus tem um plano para a sua vida, claro. Mas sabe, você tem que ser Jesus para as pessoas também. Jesus, quando saía, era Jesus. E quando você sai, porque tem Cristo no coração, vai ser Jesus. Você entende? O que esse homem fez? Contou a história dele. Quando ele entrava, dizia assim, peraí. Você não é aquele que ficava lá no cemitério? Peraí. Você não era o endemoniado? Ninguém suportava, prendemos você, lembra? Mas esse homem me procurou. E ele me deu vida. Ele me deu paz interior. Ele mudou minha vida. E por isso, quando Jesus chega pelo porto na cidade, as pessoas começam a dizer, peraí, ele não é aquele de quem falava o ex-endemoniado? E Jesus começou a curar as pessoas. Quem ele preparou para lá? Um camarada que não sabia nada sobre a Bíblia. Deus está preparando você com a sua vida. Deus está preparando você agora para ser Jesus para as pessoas. Ele só tem você. Há pessoas que vão ler a Bíblia somente em você. Isso quer dizer, eu tenho que estar ligado a Ele. Eu tenho que permitir que Ele vença a batalha no meu coração entre o mal e o bem. Eu tenho que permitir que Ele governe na minha vida. É isso que você quer? É isso que eu quero. Ore comigo. Vamos pedir isso. Ó Salvador Jesus, Pai eterno, nosso Pai, Pai nosso, Espírito Santo, que atua no coração. Queremos reverenciar a Trindade nesse momento, honrar a Trindade, agradecer a Trindade pela salvação de graça. Nós queremos ser Jesus para as pessoas, como aquele rapaz foi. E queremos influenciá-las para que aceitem o Cristo como seu Salvador pessoal. Abençoa cada vida que está nos vendo e ouvindo agora, Pai. Que tenhamos uma real experiência contigo, não importa em que pé estejamos na vida, dá para erguermos e irmos à tua direção por Jesus. Amém. Até um próximo encontro. Deus abençoe você. Seja Jesus para as pessoas.